Media Truth Studios presents The Fake Judge, the story of the biggest scam ever in Brazil. Agora com esta produção do The Fake Judge, enquanto o regime estiver no Brasil, eu não posso entrar no Brasil de maneira nenhuma porque ou me matam ou me prendem. E eu acredito que agora é a altura ideal, porquê? Porque Alexandre de Moraes está com gasolina, está a arder em todo o lado, ele só tem a cabeça de fora. Este documentário é mais gasolina para ele arder, para ele queimar, e no meu caso eu gostava que ardesse mesmo, era no inferno. Considero este trabalho do Sérgio Tavares fundamental, porque o Sérgio está a denunciar como este juiz, na verdade, não passa de um tribunal político, de uma polícia política. Bom, pessoal, vocês já devem estar sabendo que vai sair um filme, né, lá nos Estados Unidos sobre o Bolsonaro. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre esse filme aí, tá aqui no meu canal, vou deixar o link para vocês assistirem aí. Mas o Xandão, né, com a sua inveja já saiu na frente, ele já lançou o filme dele lá em Portugal e lotou as salas de cinema. Sim, e quem produziu o filme foi o jornalista Sérgio Tavares e também estreou, né, ontem nas salas de cinema lá dos Estados Unidos. Vamos aqui ver um trecho da reportagem que ele deu aqui, para a entrevista que ele deu para o canal Auriverde. Depois no final eu faço um breve comentário, vamos lá? Agora com esta produção do The Fake Judge, enquanto o regime estiver no Brasil, eu não posso entrar no Brasil de maneira nenhuma porque ou me matam ou me prendem. Então esse nosso abraço, que eu também tenho muita saudade, vai ter que ser guardado para se calhar nos encontrarmos fora do Brasil. Mas deixa dizer que estou muito feliz porque de facto a estreia correu muito bem, enchemos 2 salas, esgotámos 2 salas de cinema aqui em Lisboa, na mítica sala Cinema City. O que eu vos posso dizer é que toda a gente chorou bastante porque o que se passa no Brasil mexe com a vida de milhares de pessoas, milhões de pessoas aliás, destruídas, famílias inteiras destruídas. Houve muito choro, eu próprio chorei, embora tenha sido eu a fazer o filme, mas também houve momentos de alegria e de ovação, e posso-vos dizer que uma das grandes ovações foi feita logo no final, quando eu me despeço do documentário e aparece a capa do The Fake Judge 2 já com o Gilmar Mendes. E a alegria das pessoas em saberem que o Gilmar Mendes vai ser exposto também foi incrível, as pessoas gritaram, levantaram-se e foi muito emocionante. E então agora seguem-se Orlando, Madrid, Espanha, França, Paris, Londres, Roma, Milão, Nova Iorque. O mundo vai saber quem são os criminosos que estão a atentar contra a Constituição do Brasil e a cometer crimes contra a humanidade, porque este documentário, Alexandre, diz as coisas como elas são. O STF é um gangue, uma quadrilha, cada um dos ministros é exposto como nunca foi, o golpe eleitoral é exposto, a cilada do 8 de janeiro é exposta, o percurso promíscuo com chantagem, com assassinatos, com ligações ao PCC de Moraes é exposto. Tudo é exposto ao pormenor, com todos os detalhes desde 2021 até 2025, incluindo agora estas atrocidades com Bolsonaro que ainda foram a tempo de entrar no documentário. Bom, então, gente, esse filme, ele é um filme documentário que o Sérgio Tavares produziu, reunindo tudo que ele conseguiu de material aí durante alguns anos, né, que ele vem fazendo esse trabalho. E ele esteve aqui no Brasil, acho que, se não me engano, em 2023, numa das grandes manifestações que estava ocorrendo aqui no Brasil, e ele ficou detido pela Polícia Federal, né, no aeroporto, a mando do Alexandre de Moraes. Depois ele foi levado para ser interrogado. Isso causou um certo desconforto ali entre os dois países, uma coisa assim absurda, né? E aí ele tá dizendo agora, ele vai falar agora aqui como mais ou menos que ele montou esse documentário, né, até se tornar um filme. Eu acho que foi Deus, acho que foi divino, porque o adiamento aconteceu por eu ter muitas horas de entrevistas e foi uma coisa que eu tive que explicar em várias entrevistas. Por exemplo, cada um dos entrevistados, até tu, Pitoli, fiz-te uma entrevista de 10 minutos em Londres e tu vais aparecer 60 segundos. A Karina Michelin entrevistei em Itália 20 minutos e ela aparece 2 minutos. Cada uma das pessoas a quem eu entrevistei, às vezes eram entrevistas de meia hora e cada um entra 1 minuto. O Alexandre Garcia, o Pioto, porque eram muitas horas e essa foi a dificuldade número 1. E a dificuldade número 2 foi fechar o documentário porque aconteciam sempre novas atrocidades. Então quis o destino que saísse nesta altura
E eu acredito que agora é a altura ideal, porquê? Porque Alexandre de Moraes está com gasolina, está a arder em todo o lado, ele só tem a cabeça de fora. Este documentário é mais gasolina para ele arder, para ele queimar, e no meu caso eu gostava que ardesse mesmo era no inferno. E deixem-me dizer-vos que o objetivo agora, e por isso é que este documentário vai andar aqui pela Europa toda, é que a lei Magnitsky seja estendida aqui à Europa, ou seja, que eles sejam impedidos de entrar aqui na Europa, que no próximo ano já o Gilmar não possa fazer o seu Gilmar Palusa aqui em Portugal, que eles sejam impedidos de entrar aqui, que eles sejam tratados como criminosos. É isso que eu vou fazer, eu vou levar este documentário ao Parlamento Europeu. Nesta estreia posso-vos dizer que esteve o Tanger Correia, é o eurodeputado do Chega que está empenhado em criar já iniciativas para impedir que eles entrem. Ele estava com a sua esposa a assistir, estavam vários deputados do Chega, estava uma candidata à presidência da República, que é uma das favoritas, Joana Amaral Dias, estavam artistas, estavam cantores, apresentadores de televisão. Portanto, em Portugal, neste momento, já se sabem um por um os crimes, e posso-vos dizer, o feedback que eles me deram eram de caras horrorizadas, mas horrorizadas. Sérgio, não imaginava. Sérgio, isto não é possível. Sérgio, isto é surreal. Não, isto não é possível. Ninguém acredita. Até os próprios brasileiros, no final, que me abraçaram em lágrimas, porque foi bonito, foi metade portugueses, metade brasileiros a assistir nesta estreia, me diziam, Sérgio, nós que assistimos a tudo isto não tínhamos noção da dimensão da conspiração contra o povo, da dimensão dos crimes. Sérgio, ver tudo reunido num documento de 2 horas e pouco é inacreditável, e muito obrigado. E, portanto, isto é o nosso trabalho agora, é impedir que eles entrem na Europa. Eles vão ter que ser banidos da Europa também. Esse é o meu trabalho pessoal. Olha, é a minha promessa agora que a seguir. Eu tinha prometido fazer o documentário e agora prometo-vos, eu só vou parar quando eles forem impedidos de entrar na Europa. Pessoal, então assim, vocês viram, né, como o Sérgio comentou, o meio e os métodos como ele conseguiu alcançar esse filme e o sucesso na estreia, né, lá em Portugal. E ele também comentou aí de algumas personalidades que compareceram à estreia desse filme. E uma dessas personalidades foi a candidata à presidência da República, que vai concorrer no ano que vem, a candidata Joana Amaral Dias, essa que apareceu no início do nosso vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui um trecho maior do vídeo que ela fez falando sobre o filme, né? Vamos assistir. O meu nome é Joana Amaral Dias, eu sou candidata à presidência da República por Portugal. Considero este trabalho do Sérgio Tavares fundamental, porque o Sérgio está a denunciar como este juiz, na verdade, não passa de um tribunal político, de uma polícia política que vem perseguindo ativamente cidadãos do Brasil e que faz parte, ao fim e ao cabo, do ataque contra a liberdade de expressão que vem graçando no mundo inteiro dito livre, no mundo ocidental, onde Portugal e a Europa não são exceção. Portanto, o Sérgio Tavares tem a coragem e também o sentido da oportunidade de trazer este documentário até Portugal, mas ele não é apenas importante para os cidadãos brasileiros, ele é importante para todos os cidadãos do mundo que são defensores da liberdade, da separação de poderes e, efetivamente, da transparência. Portanto, o Sérgio, ainda por cima, tem a sorte, porque a sorte protege os audazes, de este filme ser lançado num momento absolutamente crítico para o Brasil e para o STF em particular, e, portanto, só pode fazer história. Muitos parabéns ao Sérgio Tavares e muitos parabéns a todos os lutadores pela liberdade deste e do outro lado do Atlântico. Viva Portugal e viva o Brasil! Uma outra parte que eu considero importante aqui da entrevista que ele deu é sobre quando surgiu essa ideia dele fazer esse filme, esse documentário, né? Então ele vai falar aqui em poucas frases como que surgiu essa ideia, como nasceu nele, né, essa vontade de fazer esse documentário. É que antes de eu ter sido detido a 25 de fevereiro de 2024, que foi uma das coisas que provocou este documentário, eu já tinha estado a 7 de setembro de 2022 em Brasília de manhã e à tarde em São Paulo. E nesse dia eu vi um imenso mar de gente, os famosos girassóis verde e amarelos, e foi aí que cresceu em mim aquele amor, aquela compaixão pelo povo brasileiro. E o que é que me tinha levado lá nesse dia? As falsas narrativas aqui na Europa sobre Bolsonaro, a dizer que Bolsonaro não tinha apoio. E eu sabia que ele tinha, então eu disse, eu vou lá no 7 de setembro. Agora, eu não estava preparado para ver aquele mar de gente de bem, de seres de luz. Eu não estava preparado. E ali mexeu em mim um amor, um carinho tão grande, que me fez voltar então, depois no 25 de fevereiro de 2024, para novamente Vida à Força. Só que aí
aí aconteceu aquilo que tu sabes, aquilo que todos sabem, e então aí foi a gota d'água. Portanto, foram duas coisas. Primeiro, um sentimento bom a 7 de setembro e depois um sentimento mau de revolta, de injustiça, de raiva a 25 de fevereiro de 2024, que me fez então, é agora. Agora vou até ao fim do mundo para expor estes criminosos. E posso-vos dizer, é aquilo que eu vos digo, nenhum documentário no mundo, nenhuma película chama as coisas como elas são. Porque estamos a falar de um STF que tem 7 dos 11 ministros indicados pelo PT. O STF funciona à moda de José Dirceu, que é vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar eleições. O STF funciona à moda do Fórum de São Paulo, que é nós vamos conquistar o poder na América Latina, porque se fosse pelas urnas nós não conseguiríamos. Estas declarações aparecem todas. Todas as declarações de Barroso, de Gilmar Mendes, de Lula, as ligações ao PT, a forma como o Alexandre de Moraes defendia criminosos quando era advogado e depois os libertou quando se tornou ministro do STF, não só ele, mas como o Toffoli, o Barroso. Tudo isso aparece. Até a forma como Moraes se transformou em ministro com chantagem no governo Temer, com a morte de Zavascki, com o assassinato do delegado que investigou a morte do Zavascki, tudo isso aparece. Então foi um trabalho minucioso, exaustivo, que me deixa mesmo muito orgulhoso e que eu sei que vai ficar para a história. Vai se transformar num livro também, ou este documentário vai ser também estruturado num livro e vendido para todo o mundo. E eu sei que daqui a 20, 30 anos as pessoas vão ver este documentário e vão se lembrar das atrocidades que aconteceram nesta nossa era de agora. Que bom, né, gente? Que bom que temos pessoas aí engajadas aí em mostrar a verdade, como é o caso do jornalista português Sérgio Tavares. E é impressionante como as pessoas enxergam ao redor do mundo, né? E aqui no Brasil também nós conseguimos ver o que está acontecendo dentro do nosso país, mas parece que tem pessoas que não veem, que não conseguem enxergar a verdade. Eu acredito que uma boa parte, não vê porque não tem interesse em querer ver, né? Não tem nenhum tipo de motivação em querer ver a verdade, e outras que fazem realmente já de má intenção, sabe da verdade, mas não quer dar o braço a torcer. E a gente vê o país aí afundando cada vez mais, quebrando de verdade. Isso é uma coisa muito triste e que deixa a gente muito preocupado pelo dia de amanhã, né? Bom, mas eu fiquei ansioso para assistir esse filme, espero que ele chegue logo aqui no país para a gente poder assistir. Como é um filme documentário e crítico, vamos ver como é que vai ser aí para a gente conseguir ter a liberdade, né, que eles dizem que nós temos para assistir esse filme aí, né? Eles dizem que nós vivemos numa democracia, falam tanto em democracia, mas o próprio Lula já disse que a gente vive uma democracia, né, relativa, né? Ele inventou essa aí, para não dar outro nome, um eufemismo, né? Um eufemismo para regime ditatorial. Vamos lá, gente. Então é isso aí. Por hoje eu fico por aqui. Um abraço para vocês. Deixe os comentários de vocês aí, as perguntas, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo. Bye, bye.